Começou? O que você quiser. Boa noite a todos. Agradeço a presença de todos aqui, a presença dos funcionários do PMC, da Natália, a esposa do funcionário conselheiro, do presidente do Comprev, Reginaldo, também está aqui nossa procuradora, o conselheiro Alessandro, o conselheiro funcionário, o João também, que é conselheiro funcionário, aqui a presença do Samuel, funcionário, também do conselheiro Joviano e também o Tiago, nosso tesoureiro. Não sei se eu vou ter procuradora, né? Então agradeço a presença de todos, que a gente vai falar sobre a nossa audiência pública, que é sobre a governança, né? Apresentação da prestação de contas anual do IPMC, incluindo os resultados de investimento, a avaliação atuarial e governança corporativa referente ao ano de 2021. Aqui, os objetivos, né? O objetivo do Instituto é proporcionar a consolidação das informações relevantes a fim de melhorar a gestão e as tomadas das decisões, prestar contas aos segurados e à sociedade e reforçar o compromisso do PMC com a transparência. E também a obtenção da certificação do programa Progestão, da Portaria do Ministério da Previdência Social 185 de 2015. O PMC foi criado pela Lei Municipal 805, de 9 de setembro de 1966. Então já há muitos anos, né, que temos nosso instituto. Consolidado como regime pró-previdência, né, IPPS, pela Lei Complementar 127, de 24 de setembro de 1999. Aqui temos, né, a nossa estrutura. O diretor superintendente, tem o Comprev, o Conselho de Previdência, o Conselho Fiscal, o Comitê de Investimentos, e aí segue a sessão de administração, tem o nosso procurador, né, o tesoureiro e a sessão de contabilidade. Junto à sessão de administração, nós temos um analista previdenciário, temos um médico perito, o técnico de informática, um auxiliar de serviços gerais e também um auxiliar administrativo. Junto à sessão de contabilidade, temos a técnica de contabilidade e também um auxiliar administrativo, e como disse, o tesoureiro e o procurador junto, na mesma linha. Temos os canais de atendimentos, né, nossos telefones aqui, temos 3 telefones fixos, temos nosso WhatsApp, nosso e-mail, que é o atendimento@bbc.com, nosso atendimento ao público, né, de segunda a sexta-feira, das 8 às 11h30 e das 13 às 17h30. Nosso instituto fica na Rua Sergipe, número 796, aqui no centro de Catanduva. Enquanto ao atendimento público, no futuro a gente pretende esse atendimento ser das 8 às 16 ou das 8 às 17, sem interrupção na hora do almoço. Isso para o futuro. A gente vai ver se houver essa possibilidade, a gente acha interessante. Aqui agora eu passo a palavra ao servidor João Paulo e também conselheiro do PMC. Obrigado, Cetim. Boa noite a todos. Eu vou apresentar os dados do cálculo atuarial. Primeiramente, os dados dos segurados. Então, dos aposentados, em 2019 eram 751 pessoas, em 2020 828 e em 2021 887. Nesse período, uma variação de aproximadamente 20%. Né? Os aposentados vêm crescendo, uma crescente. Os pensionistas em 2019 eram 162 pessoas, em 2020 172 pessoas, e em 2021 178. Uma variação de 10% no período. A folha de benefícios também vem crescendo, né? De 2019 a 2021, uma variação aproximada de 28%. Aqui, um quadro que mostra a totalização do salário dos benefícios, né? É importante a gente observar nesse quadro que
que o total de inativos, ele cresce 912, 993, 1079. E o total de ativos diminui a cada ano. 2.300, 2.200, 2.100. E a falta de recomposição dos servidores ativos impacta no cálculo atuarial do Instituto também. Então, a gente acaba tendo menos massa de servidores ativos, contribuindo para os benefícios de quem está aposentado, né? Como fazer as contribuições previdenciárias. Isso também vai causando um desequilíbrio no nosso plano. Aqui, os resultados atuariais dos últimos 3 anos, né? Então, quando a gente fala em índice de cobertura, é o tamanho do nosso cobertor, né? A gente tem de reserva em caixa no bolso do Instituto 36% dos nossos compromissos em 2019, 33% em 2020, 31% em 2021. E os resultados atuariais, ele, nos 3 anos, apresentou déficit, e esse déficit, além da questão da relação ativos e inativos, tem uma relação da taxa de juros utilizada, porque a Secretaria vem sendo cada vez mais rígida na cobrança de aplicação de taxas de juros menores nos cálculos atuariais, e essa taxa de juros menor ocorre que a dívida fica maior lá na frente, né? Quando a gente traz o valor presente, tem uma diferença muito grande. Então, por exemplo, de 2020 para 2021, nosso déficit saiu de 500 milhões para 700 milhões, subiu um pouquinho. A solução apresentada, né, proposta pelos atuários, né, para cobrir essa insuficiência foi sempre aumentar a alíquota, o custo suplementar, ou fazer através de alíquota, ou fazer através de aporte financeiro. Então a gente vê, olhando nesses últimos 3 anos, que a solução foi sempre, olha, a prefeitura tem que colocar mais dinheiro mensalmente dentro do caixa do IPMC para conseguir cobrir essa dívida, né? Nesse ponto, vale ressaltar que a prefeitura está nos auxiliando, né? Foi contratado um cálculo atuarial através da prefeitura para tentar uma solução que consiga fechar essa dívida, essa curva de dívida que se amontoa, né, futuramente, e encontrar um equilíbrio, certo, financeiro para o Instituto. Então a gente está, com base nesses dados, com a ajuda da prefeitura, está tentando achar uma solução que consiga reequilibrar isso. Aqui é o quadro de reuniões do Conselho Municipal de Previdência, né? Diversas reuniões no ano de 2021. O Conselho Municipal de Previdência, ele é responsável por acompanhar as decisões do diretor superintendente, né? Apoiando nas tomadas de decisões, né? Através das votações, da discussão dentro do Conselho, e acompanhando toda a normativa do Instituto. O Conselho Fiscal, as reuniões dele durante o ano de 2021, e o Conselho Fiscal ele faz a fiscalização das contas e aprovação das contas, né, que depois é repassada também para o Conselho de Previdência aprová-las. Aqui a reunião do Comitê de Investimento, né? O Comitê de Investimento ele é formado por membros de ambos os conselhos, além do gestor de recursos, que é o nosso tesoureiro, que vai falar daqui a pouco, e o Comitê de Investimentos faz esse acompanhamento, né, mensal das aplicações dos recursos, de como fazer, né, o valor que está lá no bolso do IPMC render melhor, né, para nos auxiliar a cumprir nossos compromissos. Agora, a partir de licitações e contratos, quem vai falar é o Rosana Samuel. Não, Samuel. Samuel não?
Boa noite a todos, boa noite vereador que chegou agora, boa noite Vânia, sejam todos bem-vindos. Vamos falar sobre nossas licitações de contrato do IPMC. Como é um instituto pequeno, são poucas licitações que a gente faz no ano. O ano de 2021, que é a nossa parte aqui que vamos tratar, só foi feita uma carta convite, que é a modalidade mais simples de licitação que tem na 8666. Na 14133, que é a lei nova, ela foi extinta essa modalidade. Aqui temos no quadro as nossas licitações. Controle público sobre assessoria contábil na arte financeira. Crédito e mercado, temos 2 licitações abertas com ela. Uma é para gestão do pró-gestão e a outra para auxiliar nosso tesoureiro nas tomadas de decisões. O OneCode é para atendimento dos nossos usuários e beneficiários. O PRIUS é para assessorar a nossa procuradora. RLZ Informática é a nossa folha de pagamento. E São Domingo Saúde é o nosso plano de saúde que tantos nós amamos, né? Cumprimentos de decisões judiciais, eu vou passar para a Rosane, que ela está mais entendida sobre o assunto, ela que trata sobre isso. Muito obrigado. Boa noite a todos. Com relação às ações judiciais, nós estamos assim com algumas, essas de abono que estão ali na frente, elas dizem respeito ao abono salarial da Lei 5.445 de 2015, se eu não me engano. E foram condenações porque a lei excluiu os servidores, então a gente foi condenado. Na revisão de aposentadoria, quando o servidor tem direito, a gente também foi condenado. Então nós temos os honorários e agora tem as questões de adicionais noturnos. Os outros tipos de ações, tem muitas ações que não entram na parte previdenciária. Por isso a gente não fez a relação. E é isso. Que é o Tiago, é o nosso gestor. Bom, boa noite a todos. Eu vou tratar do assunto de gestão de investimentos, tá? Como vocês podem observar no quadro, o ano é de 2021 que a gente está tratando aqui, tá? A carteira abriu, a carteira de investimentos do IPMC abriu o ano de 2021 com aproximadamente 354 milhões, tá? Vou falar de forma arredondada. E ela fechou o ano com 377 milhões, tá? Isso significou uma valorização de 23 milhões ao longo do ano, tá? O equivalente a 6,5%, tá? Então aqui está de uma forma bem simples os valores da carteira do IPMC. Abriu com 354 milhões e fechou com 377 milhões. Dentro desses 23 milhões, uma parte é a rentabilidade dos fundos, tá? E uma outra parte são os aportes que a prefeitura faz mensalmente. Então, a prefeitura faz os aportes de acordo com a legislação, o que sobra, a gente paga a folha de pagamento dos aposentados e pensionistas, o que sobra a gente reinveste todo mês e dentro desses 23 milhões está essa quantia de recursos, junto com a valorização dos fundos, né? Nessa outra tela a gente pode observar a lista, a linha vermelha é a meta de rentabilidade, tá? Todo ano a secretaria ela fixa no cálculo atuarial, através de uma tabela de taxa de juros, parâmetro, ela fixa a nossa meta atuarial todo ano, tá? Então, no ano de 2021, a meta que a secretaria fixou para o IPMC, do ponto de vista de rentabilidade de investimentos, foi IPCA mais 5,04, tá?
durante muitos anos essa meta era fixa, IPCA mais 6, IPCA mais 6,5. Por que a secretaria ela vem diminuindo? Porque ela entende que a cada ano que passa vai ficando mais difícil, não só para o IPMC, mas para todos os RPBS, conseguirem atingir essa meta. Tá? Então, através do cálculo atuarial, ela vem diminuindo ao longo dos anos. Quando o atuário ele diminui essa taxa, essa meta atuarial, para a gente da gestão dos investimentos, parece que fica mais fácil bater a meta, mas para o resultado atuarial isso é péssimo. A cada 0,5% de meta que o atuário ele traça a menor, isso aumenta o déficit atuarial. Tá? Então, o resultado da carteira de 2021 do IPMC, esse ano foi um ano de muita dificuldade também, né? Um ano pós-pandemia ali, 2020 começou a pandemia, então 2021 também foi um ano de muita dificuldade. Se a gente está falando de IPCA mais 5,04, e isso representou uma meta de 16,5, a gente está falando de IPCA acima de 10%, né? Então foi um ano de muita dificuldade, foi um ano de muito desconforto do ponto de vista de políticas econômicas e dificuldades. Então, a carteira do IPMC nesse ano teve uma rentabilidade de 2,76, tá? Foi um resultado muito abaixo da meta, mas vocês vão ver num quadro seguinte, não sei se já é o próximo. Nesse quadro, depois eu volto, tá? A média, esse quadro a gente consegue observar a média do resultado dos RBPS no Brasil, tá? Lá embaixo a gente... Qual que é a ponta aqui? Opa! Ixi, acho que eu fiz errado aí. O do meio? Desculpa, eu entendi o primeiro. A média dos RBPS no Brasil foi 0,55, tá? Esse primeiro aqui é Jundiaí, tá? Esse instituto aqui, ele é um modelo, tá? No Brasil inteiro, a gente está falando do Instituto Nível 4 para Gestão, tudo que vocês imaginarem do que possa existir de melhor do ponto de vista de gestão, do ponto de vista de estrutura, visitem Jundiaí, que vocês vão ver que lá tem economista, tem uma série de profissionais que podem trabalhar de uma forma um pouco mais, vamos dizer assim, com uma governança um pouco mais equilibrada, tá? Então, o resultado de Jundiaí foi abaixo da meta. Pergunta? Hoje, por exemplo, se a gente, o IPMC contratar uma pessoa para ajudar, você já faz esses cálculos aí, você faz o seu trabalho, para melhorar esse investimento que você está falando de Jundiaí, que eles têm uma... Hoje o IPMC não pode pagar, porque o máximo para pagar é o valor do salário do padre, né? Do prefeito, é isso? Não, eu acho assim, o IPMC, respondendo a sua pergunta, eu acho que ele pode se estruturar assim, criando, por exemplo, um cargo de economista, criando, por exemplo, uma área de investimentos. Hoje o IPMC tem um comitê de investimentos que se reúne uma vez por mês de forma, através de reunião ordinária, mas não existe, por exemplo, uma área específica, exclusiva. Por exemplo, eu sou tesoureiro e sou responsável técnico, eu acumulo essas duas funções. Certo? Então, o ideal seria que houvesse uma área de investimentos exclusiva para tratar desse assunto, ou um economista, ou algum outro servidor efetivo do IPMC que pudesse tratar somente desse assunto. Isso ajudaria, a gente não pode dizer que melhoraria a rentabilidade ou melhoraria o resultado, mas melhoraria a governança do Instituto na área de investimentos. Você pega aí, por exemplo, eles conseguiram fazer um rendimento de 6,09, é isso? Sim, mas... Nós conseguimos 2,76 no ano, é isso? 2,76. Mas, por exemplo, eu sei que a gente está falando de 2021, mas em julho, salvo engano, julho ou agosto desse ano, a nossa carteira teve um resultado de 2,5%, isso em um mês só, 2,5%, e a deles teve 1,5%. Então, não necessariamente isso vai ser... aqui a gente está falando de um ano em que a gente teve mais dificuldade do que Jundiaí, que a gente pode colocar como o top do Brasil, tá? Do ponto de vista de gestão, porque a gente está falando do nível 4 para a gestão. Mas isso não necessariamente
Como eu te trouxe esse exemplo agora, nesse mês, a nossa carteira teve uma rentabilidade, acho que foi julho, se não me engano, eu não estou lembrando de cabeça agora, de 2,5%. Foi um resultado muito bom. E a deles, por exemplo, foi 1,5%. Então, estou falando de 1% de diferença no mês só. Tá? Então, só para finalizar esse quadro aqui, Manaus Prev é um instituto do estado de Manaus, tá? Resultado 2021, 1,23%. Nível 4 para gestão, tá? Ipojuca é a cidade de Porto de Galinhas, tá? Ipojuca Prev 0,44% em 2021, resultado muito abaixo. A meta é igual para todos os institutos. Nesse ano foi 16,5%. Não necessariamente igual, tem uma diferença, mas a média é 16,5% para o ano de 2021, tá? Ubatuba 0,27%, Rio Preto, pertinho aqui da gente, 1,95%, tá? Então, mesmo assim, com o resultado longe da meta, foi um resultado muito acima da média de todos os RPPS, de todos não, mas desses listados aqui, tá bom? Alguém tem alguma dúvida nesse quadro? Eu quero voltar aqui, acho que é aqui agora. Bom, esse quadro aqui, ele é legal, acho que ficou um pouco pequeno, não sei se vocês aí no fundo vão conseguir enxergar, tá? Eu vou tentar ser bem dinâmico e objetivo nele, mas tem bastante informação legal, tá? Então eu vou começar lá de 2016. A gente tem esse quadro, um resumo do retorno da carteira do IPMC de 2016, 17, 18, 19, 20 e 21, tá? São 6 anos. Em 2016, a meta era 12,64. O retorno foi de 16,33, tá? A poupança naquele ano rendeu 8,30. Nós tivemos um DI, tá? Um CDI de 14%, um retorno da carteira da renda fixa de 16%, da renda variável de 13% e o Ibovespa de 38%, S&P 500, que é o índice de bolsa americana, 9,54%, e neste ano, depois eu vou falar mais resumidamente, tá? Neste ano, em 2016, o retorno da carteira foi de 26 milhões de reais, tá? Se o dinheiro estivesse todo em DI, tá? Que seria um investimento de menor risco, o retorno seria de aproximadamente 22 milhões de reais, tá? Em 2017, a meta era de 9,04%, e o retorno foi de 11,78, tá? Então, o IPMC bateu meta em 2016 e 2017. Em 2018, a meta foi de 9,92 e o retorno foi de 9,09, tá? Então, foi por muito pouco que a gente não conseguiu bater meta neste ano, tá? Talvez no investimento no exterior ali, vocês podem observar na coluna essa de BDR aqui, o investimento no exterior trouxe para baixo essa rentabilidade, tá? Então, talvez isso tenha atrapalhado, mas de qualquer forma, no longo prazo, vocês vão ver que vão conseguir observar que o resultado foi de bastante expressão, tá? Em 2019, o IPMC bateu meta também, tá? A meta era de 10,59, o contra um retorno de 15,60, tá? Então, um retorno bem expressivo, com uma poupança de 4% e um DI de 5,96%, tá? Aí, em 2020 veio a pandemia, que acabou com o mundo inteiro do ponto de vista de gestão de investimentos, de mercado financeiro. As bolsas caíram drasticamente lá em março de 2020, que teve o boom aí da pandemia, tá? Então, esse ano foi um ano de muita dificuldade. A carteira do BMC, ela teve a meta era de 10,65, tá? E o retorno foi de 5,57. Ficou um retorno aqui mais ou menos no meio do caminho, tá? O que eu acho importante observar nessa coluna do Ibovespa aqui, o IPMC também pode fazer investimentos em fundos atrelados ao Ibovespa, tá? Em 2016 e em 2017 foram anos que o IPMC bateu meta. A gente teve um Ibovespa aqui de 40% de alta em 2016 e um Ibovespa de
26% em 2017, tá? É óbvio que o resultado do mercado financeiro também ajuda na rentabilidade dos fundos encarteirados da carteira do PMC, tá? O que eu acho importante observar aqui também, o 2021, tá? Que foi o ano passado, tá? Nessa última linha aqui, a meta é de 16%, tá? Então, um país totalmente descontrolado, não por conta de várias questões políticas, fiscais, pandemia, enfim. Então, tivemos um IPCA aqui bem alto, consequentemente uma meta muito alta também, de 16,5%, contra um retorno de 2,76%. Nesse ano aqui a gente teve uma poupança de 2,94%, um DI de 4,42%. Em reais, se a gente pegar esses 6 anos, a carteira se valorizou em 139 milhões de reais, tá? Fazendo essa diversificação, tá? Fundos de renda fixa, fundos de investimento no exterior, fundos de renda variável, tá? Com um risco um pouco maior, mas consequentemente um retorno muito maior, tá? A gente tem um fundo esse ano na carteira, por exemplo, que já está batendo 30% em renda variável. Isso a gente não vai ter em DI, tá? Em renda fixa, desculpa. Em CDI também, mesmo o CDI estando com uma rentabilidade bem interessante este ano, tá? Eu não sei se o Alessandro está enxergando, eu estou na frente dele, mas o retorno em CDI, aproximadamente, se todo o dinheiro tivesse em CDI e não houvesse essa diversificação que o PMC faz nos investimentos, ele seria de 93 milhões. Então a gente está falando de uma diferença aqui de aproximadamente 45 milhões, tá? Então a diversificação em fundos de renda variável, em fundos de investimento no exterior, ela, dentro dos limites que a resolução do Conselho Monetário Nacional nos permite fazer, ela é bem interessante e ela é bem, como é que eu posso dizer, ela é bem aceita dentro do Comitê de Investimentos e dentro do IPMC dos conselhos, tá? Como o João disse, a gente tem um Comitê de Investimentos criado em 2012 através de um decreto, tá? São 2 membros do Conselho Fiscal, 2 membros do Conselho de Previdência e um responsável técnico, de acordo com a normativa da Secretaria da Previdência. E esse comitê se reúne todo mês para tentar fazer as alocações e buscar sempre os melhores resultados para o Instituto, tá? Agora eu preciso passar aqui para frente. Bom, da parte de investimentos em 2021, alguém tem alguma dúvida, alguém quer fazer alguma pergunta? Ficou claro? Eu me coloco à disposição, sempre que alguém quiser tirar alguma dúvida de investimentos, dos conselheiros, vereadores, enfim, todo mundo, tá? A gente está no PMC agora, o Cetim também se coloca à disposição, com certeza, né, Cetim? Para tirar essas dúvidas de investimentos, que é uma área bem importante. Todas as áreas do Instituto são importantes, óbvio, mas essa dos investimentos é uma área que demanda bastante atenção, bastante trabalho, e seria interessante algum servidor com dedicação exclusiva nesse segmento, tá? Agora você vai falar agora? Boa noite, pessoal. Eu sou o Alessandro, responsável pelo controle interno, certo? No ano 2021 foi baseado no manual de RGPS versão 3.2, o controle interno da auditoria, né? Na estrutura de controle interno no item 3.1.4. E inicialmente nesse item é só essas áreas aqui: benefício, gestão de folha que está dentro de benefício, investimentos e TI, que é segurança da informação. Aí eu tenho um resumo de benefícios do ano passado. Teve 85 novos processos de aposentadoria e 14 pensões. E sobre investimentos, o Thiago, que é o tesoureiro, sempre me passa, foram 508 APRs, que é autorizações de aplicações e resgates, sendo 123 resgates e 185 aplicações de investimento. E sobre segurança da informação, que é o responsável João, ele me passou que tem 3 itens. Deixa eu ver aqui.
Não salvou? Então vamos lá. Em comparação com esse ano 2022, sobre segurança do trabalho, 3 itens. Agora deixa eu me recordar, né? Porque está faltando aqui. Backups, que era feito pelo João em 2021, hoje é feito pela Alphatec, né? Certo? Aí tem também outra área, backup. Tem 3 áreas, João, que estava aqui, eu esqueci agora. Deixa eu ver, eu tenho um resuminho aqui. As estações de trabalho, certo? Hoje o PMC tem 8 notebooks e 2 estações de trabalho normais. E em 2021 nenhum tinha login e senha, hoje já tem. E também tem a outra parte que, vamos ver aqui, sobre os backups. Ano passado quem fazia era o João nos servidores. Ele fazia no HD interno e 2 externos. Hoje é feito pela Alphatec, que é um backup na máquina mesmo, no HD interno, um backup no HD externo, né, e um em nuvem, certo? E lembrando que esses relatórios estão todos disponíveis no site PMC/transparência. Está todos lá, já pode ser acessado por qualquer pessoa, aberto ao público, certo? Beleza? Então, aqui, finalizando novamente os canais de atendimento, a audiência pública ela foi gravada, vai ser disponibilizada no site do IPMC. Essa apresentação também vai ser disponibilizada no site do IPMC e o relatório de governança corporativa completo já foi publicado no imprensa oficial de hoje e já está disponível no site do IPMC. Tá? Eu gostaria de passar para o nosso diretor superintendente para fazer os agradecimentos e encerrar. O objetivo da nossa audiência, né, é uma exigência, a gente está buscando a certificação do Progestão, que eu até marquei aqui porque é tanta coisa que a gente estava esquecendo, né? O objetivo do Progestão é incentivar os institutos a seguir as melhores práticas institucionais, né, visando maior controle interno, governança, transparência. Também abre possibilidade de o nosso instituto mudar a nossa categoria de investidor, né, abrindo portas para ser um investidor qualificado, né? Isso busca maior rentabilidade para garantir as atuais aposentadorias e pensões e as futuras, né, dos servidores que dependem do Instituto no dia de amanhã, né? Então esse era o objetivo da nossa audiência, mostrar a transparência do Instituto. E eu quero agradecer aqui aos servidores, né, o João, o Alessandro, também o Tiago, o Samuel, a procuradora. Também quero registrar a presença da conselheira Vânia, agradecer a presença do vereador também, do outro senhor que eu não sei quem que é aí, né? O assessor. Agradeço a presença de todos aqui. Gostaríamos que todo o servidor estivesse acompanhando, né? Mas a gente fez a divulgação, mas a gente já fez a nossa parte, né? Tá? Também, desculpa, eu vou agradecer aqui a presença do nobre conselheiro, presidente do Comprev e o Reginaldo, a presença de todos. Tá? Então, acho que está encerrada a nossa audiência. Qualquer coisa, eu estou à disposição, como qualquer outro servidor do Instituto, está à disposição de todos. Obrigado, boa noite.